Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. Vamos neste momento elevarmos os nossos pensamentos, nos ligarmos a esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é este momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos os trabalhos doutrinários da noite de hoje. E que temos como expositor o nosso irmão Diego, trabalhador da nossa casa. Então vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. A doutrina espírita, como outras religiões, ela se define como cristã. Mas por quê? Porque a sua parte religiosa remete ao Evangelho do Cristo. O Cristo que, atendendo a um pedido do Pai, e já estando na condição de espírito puro, se propôs a estar encarnado no nosso meio, trazendo a nós novos ensinamentos e relembrando ensinamentos que já haviam sido trazidos por Moisés e pelos profetas. Isso ele fez em 3 anos como encarnado e percorreu a distância máxima de um raio de 150 quilômetros aproximadamente e não deixou nada escrito. Os ensinamentos que nos foram trazidos, os evangelhos, foram escritos por Lucas, João, Marcos e Mateus. Mateus foi discípulo de Jesus e dos discípulos é o que tinha a maior escolaridade, era o mais letrado. João foi o apóstolo mais próximo. Marcos era um jovem que sempre que Jesus ia até a sua aldeia, ele procurava estar junto de Jesus, dos apóstolos, e muitas vezes Jesus hospedou-se na casa dos pais de Marcos. E Lucas era um médico que vivia em Roma e que depois de formado não queria ficar ali preso à metrópole. E foi exercer a medicina nos diferentes lugares do Império Romano, na Grécia, navegando. E entre essas navegações, ele conheceu Paulo,
o apóstolo dos gentios. E vendo as maravilhas que Paulo falava sobre Jesus, ele fez questão de percorrer os caminhos que Jesus havia percorrido, conhecer Maria de Nazaré, os apóstolos que ainda estavam vivos, para saber mais sobre aquele homem e escrever sobre ele e seus ensinamentos. O Espiritismo, que se define como cristianismo redivivo, em seu evangelho, traz todos os ensinamentos de Jesus. E da mesma forma que Jesus fez com o ensinamento de Moisés e os profetas, trazendo para uma linguagem mais atualizada para a época, o Espiritismo também fez isso com o Evangelho. 18 séculos depois de Jesus ter estado aqui conosco, o Espiritismo vem com uma linguagem nova sobre todas aquelas boas novas que o Mestre nos trouxe. E no capítulo 1 do Evangelho, Jesus diz que ele não veio destruir a lei. O que ele quer dizer com isso? Que ele não veio contrariar o que os profetas, Moisés haviam dito. E sim, veio ratificar os seus ensinamentos e veio trazer uma interpretação nova, mais atualizada, para a mensagem que aqueles homens já haviam trazido na antiguidade. Porque de tempos em tempos, nós precisamos disso. Uma nova abordagem sobre os temas que nos são trazidos. No capítulo 2, Jesus diz que meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Meu reino não é deste mundo. Que ele estava só de passagem sobre a terra, como nós também estamos. E que o verdadeiro reino, a verdadeira realeza, se encontra no mundo espiritual, que é de onde nós viemos e é para onde nós vamos, depois de estagiarmos aqui nesse planeta. E que a vida é eterna, e que um dia nós seremos também espíritos perfeitos, como ele já o é. No capítulo 3, o Mestre diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus quis dizer com isso? Como nós somos espíritos em diferentes graus de evolução, temos os espíritos primitivos, tem espíritos que já têm algum adiantamento, temos os espíritos superiores, e que para cada um há um lugar no universo. Hoje, nós estamos habitando este planeta chamado Terra, planeta de provas e expiações. Por quê? É onde nós merecemos estar pela evolução que nós conseguimos até agora. Mas vai chegar o tempo que nós vamos para o mundo de regeneração, vamos continuar evoluindo e vamos chegar a morar nos mundos perfeitos, como o Cristo já habita. No capítulo 4, ele nos diz que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E o ponto-chave desse capítulo é a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta, mas como eu, um homem velho, vou entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como isso é possível? A ciência prova que isso não é possível. E por isso existe a reencarnação. E Jesus nos deixa essa lição. Porque uma vida só não é suficiente para aprendermos tudo o que é necessário, tanto intelectualmente quanto moralmente. Por isso precisamos de várias experiências. E os irmãos que vivem mais nesse planeta hoje vivem o quê? 100, 110 anos.
Não é tempo suficiente para aprendermos todos. Precisamos de muitas e muitas encarnações. E erramos, a bondade divina nos dá a chance de recomeçarmos, fazermos um novo caminho, corrigirmos aquilo que deixamos para trás e irmos nos aperfeiçoando rumo à perfeição. No capítulo 5, Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos. E quem são os aflitos nesse mundo? Todos nós. Porque nessa nossa caminhada, quem de nós não passa por experiências difíceis, por experiências que nos trazem sofrimento? E onde é que conseguimos o alento? Em Jesus, em suas palavras. Hoje, não temos mais a sua presença física. Não podemos mais reunir, como fazia aquela multidão, no Lago Genezaré, no Monte Tabor, ou por onde Jesus caminhava. Mas temos o Evangelho com as suas palavras. Temos o Evangelho onde Jesus nos diz que tudo passa, todo sofrimento passa. E que na hora que estivermos mais necessitados, que busquemos por Ele, que roguemos ao Pai, pedindo uma solução para os nossos problemas, e que seremos atendidos. E ainda nos deixa essa certeza que seremos atendidos. Ele se mostra também como o Cristo Consolador, aquele que está sempre pronto a nos ouvir, o governador do nosso planeta, que junto com a sua equipe espiritual está sempre trabalhando por nós. Ah, mas tem hora que é tão difícil, tem hora que eu rezo e não acontece nada. Mas os irmãos já pararam para ver que quando nos sentimos sem força, que quando não sabemos nem como estamos tocando a vida para frente, tem sempre aquela força nos impulsionando. Vai passar, calma. E choramos. E aquele choro alivia. E daqui a pouco renasce a esperança de melhora. É o Cristo Consolador e sua equipe sempre nos acompanhando. Sempre estando junto de nós. Tem uma música, ela já é antiga, que se chama Pegadas na Areia. E conta que o personagem caminhava ao longo de uma praia e tinha ali a marca de 2 pares de pés deixando pegadas na areia. E que no momento mais difícil ficava somente uma marca. E se pergunta: meu Deus, por que me abandonaste justamente na hora da dificuldade? E ele pega e diz: não, naquele momento eu estava te carregando no colo. Porque tinha consciência da tua dificuldade e sabia que tu não ias conseguir caminhar sozinho. E é isso que o Cristo Consolador faz conosco. No capítulo 7, ele nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer os pobres de espírito? Aqueles humildes, aqueles que aceitam que não somos donos da verdade, que ainda temos muito que aprender, que precisamos de auxílio. Esses são os pobres de espírito. Aqueles que se entregam à vontade do Pai, à vontade de Jesus, nosso Mestre, e que pedem ajuda, pedem o entendimento necessário. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. E Jesus nos dá o exemplo da criança e nos convida para que tenhamos essa simplicidade, para que não
carregamos a maldade dentro de nós. Para que hajamos de igual para igual com o nosso próximo, trazendo dentro de nós também a pureza, nos livrando de toda a maledicência, de tudo que nos contamina. O mesmo Jesus que disse: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Quando ele chamou a Deus de Pai, ele quis dizer que somos todos irmãos. E que irmãos devem viver em paz. Quem é pai, quem é mãe, sabe que um dos maiores desgostos que passa na vida é quando os filhos não se dão. Imaginem os irmãos, o que é para Deus, ver frutos da sua criação, nós, a que ele chama de filho, vivendo em guerra, pregando preconceito um contra o outro, vivendo em guerra, matando os semelhantes. E a vontade de Deus, a vontade de Jesus, é que perpetuemos a paz, a concórdia entre nós, com os nossos irmãos, no nosso planeta e com todas as criaturas que são filhas de Deus. Ele também nos diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque saber perdoar é uma condição de viver bem. O perdão, ele nos traz paz, ele nos livra de sentimentos negativos, ele nos traz leveza, nos traz tranquilidade. Geralmente, as pessoas que não conseguem perdoar, elas sofrem muito, cultivando a mágoa, cultivando o ressentimento, e às vezes aquilo dura uma vida inteira, e perdem a oportunidade de ser felizes por estar cultivando esse sentimento negativo. Por isso Jesus nos pede: sede misericordiosos, não só pelo vosso próximo, mas pelo bem-estar que vais experimentar quando conseguirdes perdoar. Jesus também nos ensina a amar o próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que nós queríamos que o outro também fizesse a nós. Quem não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta de ver com que o outro se preocupa consigo? Quem não gosta de receber um abraço, uma manifestação de carinho? Então que façamos isso também com os nossos semelhantes, como Jesus fez conosco quando esteve aqui. O que ele fez quando passou por esse mundo? O bem pelo prazer de fazer o bem. O bem ao próximo por obrigação de ver o próximo melhor. O que Jesus colecionou de material na sua passagem aqui nesse mundo? Nada. Jesus foi esperado como rei dos judeus, aquele que ia libertar o povo da escravidão. E o que ele fez? Ensinou a boa nova. Ensinou a cultivarmos a paz, o amor, a concórdia. Disse-nos que nós éramos deuses também e que nós podíamos fazer muito bem ao nosso próximo. E que se não encontrássemos a realização nesse mundo, com certeza nós íamos encontrar a realização no mundo espiritual. Nos disse: amai os vossos inimigos. E ele exemplificou isso quando crucificado, ele disse: Pai,
perdoa porque eles não sabem o que fazem. Queira bem, seja quem for. É difícil, porque a gente ainda não sabe nem amar os amigos, vai amar os inimigos. Mas ele pede para que pelo menos nós façamos essa tentativa. Ele pede para que nos esforcemos, para que, se ainda não consigamos amar, pelo menos não façamos mal. E esse não fazer mal não é só no sentido físico, mas que não cultivemos pensamentos ruins contra quem quer que seja, sentimentos ruins. E que, se não conseguirmos sozinhos, que peçamos auxílio a Ele. Pai, me ajuda a perdoar. Pai, me ajuda a querer bem aquela pessoa que eu ainda não consigo amar. Aquela pessoa que me magoou, que eu ainda não consigo perdoar. Só isso que ele nos pede. Ele também nos diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Aqui ele nos faz um convite à caridade desinteressada. Como ele mesmo fez durante a sua passagem. Qual é o nosso papel nesse mundo? Ajudar uns aos outros. Só no sentido material? Não, no sentido moral também. Dispensando um pouco do nosso tempo a ouvir aqueles que precisam desabafar. Dispensando um pouco do nosso tempo, fazendo companhia àqueles que se sentem sozinhos. Aqueles que estão doentes, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão passando dificuldades na sua saúde física, aqueles que estão passando dificuldade por causa de problemas na família. Jesus nos convida a ser esse ombro amigo, a fazer esse papel. A nossa vida é corrida? É. Às vezes é difícil tirar um tempo para atender esses irmãos necessitados? Às vezes é. Mas como é que quando vem uma mensagem, morreu fulano, ou está muito mal no hospital e é irreversível. Como é que nós damos um jeito, largamos trabalho, largamos casa, viajamos à noite, e tiramos esse tempo para estar lá com essa pessoa? E por que não conseguimos fazer antes, quando esse tempo vai ser mais proveitoso? Jesus nos diz também: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Por que ele especifica o pai e a mãe? Devemos honrar toda a família, porque a família é o nosso primeiro convívio em sociedade, nosso primeiro aprendizado. E os nossos maiores devedores estão na família, mas também os nossos companheiros de caminhada estão na família. E quem é que possibilita a chance de estarmos aqui hoje, encarnados, cumprindo a nossa tarefa? Foram os nossos pais. Eles podiam, pelo livre-arbítrio, ter dito: eu não quero receber esse espírito como meu filho. E mesmo durante a gestação, poderiam ter abortado. Se as consequências que teriam é uma outra história, mas eles teriam essa opção. Mas não, eles nos tiveram, estamos aqui hoje por causa deles,
E entre erros e acertos, eles conseguiram fazer com que nos formássemos e estivéssemos aqui hoje. O Jesus que disse, fora da caridade não há salvação, e nos deixou um mandamento maior: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E disse mais: toda a lei e todos os profetas estão incluídos nesse mandamento. Amai o próximo como a ti mesmo. Mas para amar o próximo como a nós mesmos, é preciso que aprendamos a nos amar, a nos querer bem, a nos despojarmos de tudo que nos faz mal. E dessa forma, ensinar o outro a também se querer bem. O mesmo Jesus que disse, não se pode servir a Deus e a Mamon, nos alertando sobre o perigo que representa o excesso de apego à materialidade, ao que é transitório. Porque tudo isso um dia passa. Inclusive, esse corpo físico que cuidamos tanto, um dia vamos ter que deixá-lo. E vamos levar o quê? O nosso espírito e o balanço das ações que tivermos feito nesse mundo. Nada mais. Podemos ter coisas materiais? Podemos. Podemos ter conforto? Podemos. Podemos querer o melhor para os nossos filhos, nossos familiares, para nós mesmos? Podemos. Mas cuidado, meus irmãos, com excesso de apego. É isso que Jesus nos orienta. O Jesus que nos convidou a sermos perfeitos, a sermos homens de bem. E foi para isso que ele esteve aqui. Para se mostrar como exemplo do que é o homem de bem. E o que precisamos fazer? É fácil? Não é. Exige sacrifício, exige renúncia? Exige. Só que quanto maior esforço nós fizermos e quanto mais abreviarmos a caminhada para sermos homens de bem, mais cedo seremos felizes. Feliz no sentido literal. Aquela felicidade de sentir a paz interior. Aquela felicidade que traz equilíbrio e é permanente. E que só os espíritos perfeitos sabem o que é. Nós temos pequenas amostras do que é essa felicidade quando nos desprendemos e fazemos o bem de forma desinteressada e vemos o resultado dessa ação, a alegria que aquilo nos traz. Agora imaginem os irmãos o que é viver isso de forma permanente. O mesmo Jesus que disse, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Sim, mas Deus faz escolhas? Não, Deus dá oportunidades iguais para cada um. Mas poucos se comprometem com a tarefa da melhora íntima, do trabalho pela grande seara, do trabalho pelo reino do Pai, que Jesus e os seus espíritos estão comprometidos e nos convidam a todo momento a nos comprometermos também. O mesmo Jesus que disse que a fé transporta montanhas. O que é a fé? É uma coisa que a gente sente, é tão difícil de explicar, mas é aquele sentimento que nos dá força, nos dá esperança de continuar em frente, de acreditar que as coisas vão melhorar. De acreditar que nós podemos ser melhores e podemos também ajudar a construir um mundo melhor,
em ajudar o irmão a ser melhor. É o sentimento que faz com que acreditemos na nossa força interior. E quando Jesus diz que a fé transporta montanhas, ela remove todas as montanhas de todas as dificuldades. Quando acreditamos naquilo que estamos fazendo. O mesmo Jesus que citou os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Deus, desde o começo da criação, Ele está criando espíritos. Mas quantos estão dispostos a trabalhar? Nós sabemos, o Espiritismo nos diz, que a Terra está numa fase de transição, passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E quem são esses espíritos? Quem de nós está trabalhando para que isso se concretize? E que seremos merecedores de continuar nesse planeta, só que numa condição melhor. O mesmo Cristo que nos disse que haverá falsos cristos e falsos profetas. Como existe até hoje? Quantos irmãos ao longo da história e até hoje deturpam a palavra do Mestre? Quantos irmãos que aproveitam o estado de sofrimento dos irmãos mais necessitados, explorando a fé, a ingenuidade em nome do Cristo, contraindo comprometimentos para si. Por isso que os Espíritos já nos disseram: amai-vos e instruí-vos, para que não sejamos enganados por esses falsos cristos e esses falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou. Os relacionamentos em que os espíritos se comprometeram, ainda no plano espiritual, antes da encarnação, a vir, a ajudar-se, a receber outros espíritos como filhos, constituir famílias e juntos caminharem rumo ao progresso. Muitas vezes é difícil, porque, como citamos agora há pouco, às vezes nós somos credores, devedores uns dos outros. E aquelas experiências do passado, de uma certa forma, elas ainda trazem reminiscências que às vezes criam dificuldade no convívio. Mas isso só vai ser superado quando todas essas experiências passadas, em que trouxeram sofrimento, forem transformadas em amor. E por isso que o indivíduo vem na mesma família, 1, 2, 3, 4, 10 encarnações, até que se possa ver o reajuste. O mesmo Jesus, em que no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulou como estranha moral, aqueles ensinamentos que parece que não pode ter vindo dele, que nos causa estranheza. Como quando ele pergunta: quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Ou então: não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus nos conhece. Desde a criação do mundo ele já era espírito puro, foi criador do planeta, acompanhou cada um que veio encarnar nesse mundo. Então ele sabia que não seria naqueles 3 anos de pregação que ia fazer o mundo mudar de uma hora para outra. E que muita dissidência, muita guerra, muito desentendimento se traria até mesmo dentro das famílias usando as suas palavras.
Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Divida os teus talentos. Divida o que aprendesse com os irmãos, para que todos possamos evoluir juntos. Não cultivemos o egoísmo, de querermos guardar tudo para nós. Tanto que o próprio Jesus disse que o egoísmo é uma das chagas da humanidade junto com o orgulho. E o Espiritismo ratifica. Jesus que disse, buscai e achareis e pedi e obtereis, através da prece, através da ação, através da força do pensamento positivo, em querer, em acreditar no nosso potencial e pedir ajuda para o mais alto. Desde que aquilo que estejamos pedindo seja lícito. O mesmo Jesus que disse, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Coloquemos a serviço dos nossos irmãos, de boa vontade, o dom que temos e que cada um conhece o que tem de melhor. E o mesmo Cristo que nos ensinou a orar. E quando foi perguntado, mestre, como podemos orar? Nos ensinou a oração do Pai Nosso. Dizendo que Deus é Pai de todos nós. E que Ele está por toda a parte. E nos dizendo que santifiquemos sempre o Seu nome, por Ele ser nosso Pai, nosso Criador, por ter dado a oportunidade de estarmos aqui, nos ter dado várias oportunidades de começar e recomeçar. E que saibamos entender sempre a Sua vontade, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Que nunca nos falte o pão, nem material, nem espiritual. E que Ele possa nos perdoar, assim como nós também perdoarmos a quem nos tem ofendido. Que possamos ser livrados de todas as tentações. Que estejamos sempre bem acompanhados, bem intuídos. E que sejamos livres de todo o mal. Pois como Deus é Pai, Ele quer o bem de todos os seus filhos. E que a paz de Deus, a paz de Jesus, e todo o bem que Ele nos deseja, possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos assim o nosso irmão Diego, que nos falou um resumo, do Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é um código de conduta para todos nós. É só quando formos fazer alguma coisa, será que é certo ou errado, nós vamos encontrar a resposta. Naquelas parábolas, que dá sempre aquele fundo educativo a cada um de nós, o Cristo nos ensina como nos conduzirmos no nosso dia a dia e como nos ligarmos ao nosso Pai Maior. Vamos então, neste momento, pedirmos pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido. Que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento.
recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na tua casa de amor, conhecendo o teu Evangelho, tentando colocá-lo nas nossas vidas. Somos ainda tão imperfeitos, mas os teus ensinamentos caem nos nossos corações como gotas de luz, a nos dar paz e serenidade. E vamos então nos prepararmos para o passe, que o passe é a transfusão de energias. E neste momento a espiritualidade amiga e protetora está a envolver cada um de nós, para que possamos restaurar o corpo físico e o corpo espiritual. E o momento do passe é um momento de amor do nosso Pai para conosco. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésio. Vamos nos reabastecer do amor divino. E unidos que aqui estamos num só sentimento, em um só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, dos protetores, nós agradecemos e damos por encerradas nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.